Oi, oi, tudo bem por aí? Tava batendo perna na rua quando eu encontrei esse bidê jogado fora. Vocês acreditam, gente? Aqui na minha região a gente tem o costume de chamar ele assim, mas também é conhecido por criado mudo, mesinha de cabeceira, mesinha de lateral, enfim. Eu achei ele uma gracinha, ele é bem antiguinho, tá bem judiado, tem umas partes quebradas, tem algumas partes aqui dentro que eu não sei de onde são, mas enfim, eu achei ele uma gracinha e eu acho que vale a pena reformar porque ele tem muito potencial. Então eu trouxe ele para casa, lógico, né? E vou começar a reformar. Tem essa partezinha aqui da gaveta que tá quebrada, que eu vou ter que colar. Essa parte aqui na porta também tá quebradinha, eu vou ter que resolver isso, vou pensar ainda como eu vou fazer. Vou ter que descobrir da onde são essas partes que estão aqui dentro e tirar esse tecido aqui que colaram nesse tampo. Agora a estrela veio desfilar o seu corpinho lindo e mostrar todo o seu charme e elegância. Fui puxando então esse tecido, mas ele estava super bem colado. Então eu peguei um pouquinho de água e com um pincel eu fui aplicando ali em cima do tecido. Dessa forma essa cola foi amolecendo e eu fui conseguindo tirar. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, de faça você mesmo, de decoração, de ideias criativas e baratas, com reutilização de material, de reforma, enfim, de coisas bacanas pro teu lar, aproveita e já te inscreve aqui no canal, porque tem sempre muito projeto bacana por aqui. Consegui tirar então esse danadinho, gente, mas ficou bastante cola nesse tampo e até em algumas partes assim uma camadinha do próprio tecido mesmo. Bom, antes de continuar mexendo no tampo, eu já vou deixar colando essa parte aqui da gavetinha. Eu vou usar aqui cola branca, que cola super bem madeira, mas tu também pode usar cola específica para madeira. E aqui eu não vou popar, vou passar uma camadinha bem generosa. E se tu tá curtindo esse vídeo, aproveita e já deixa o teu like. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E se tu quer apoiar a minha criação de conteúdo, tu pode deixar um valeu aqui no coraçãozinho. Vou limpar todo o excesso dessa cola que sair e vou utilizar 2 sargentos para manter essas peças bem no lugar. Chegou a hora então de resolver essa portinha quebrada. Eu queria tirar ela para poder trabalhar melhor, mas ela prende aqui por cima e por baixo, então eu achei que ia ser meio complicadinho de eu conseguir tirar ela sem estragar e depois colocar de volta. A minha ideia é tirar esse tampo quebrado fora e depois eu vou revestir essa abertura que ficar com uma juta. Então eu vou acabar cortando aqui essas partes com ela montada mesmo. Mais uma parte então resolvida, consegui tirar aqui esse forro dessa portinha que estava quebrado e depois eu vou fazer um detalhe bem bacana com o juta. Voltei então para esse tampo que eu já tô vendo que vai me dar um trabalhão. Comecei lixando, já coloquei uma lixa bem grossa, tô usando aqui uma grão 60 e nada dessa cola sair, nem perto. Parti então para o plano B, vou molhar todo esse tampo para ver se eu consigo amolecer essa cola e com a ajuda de uma espátula de metal eu vou ir raspando para ver se essa bichinha sai. E foi um raspa daqui, raspa de lá, troca de espátula, gente, e nada. Até saiu assim, mas muito, muito pouco. E nessa hora eu já tava pensando, o que eu fui inventar?
Mentira, gente, eu adoro essas coisas, adoro desafio, adoro transformar. Quanto mais difícil, melhor o resultado. Parti então para o plano C e último com as coisas que eu tinha em casa, que foi usar o álcool. Aí sim eu consegui remover quase que 100% dessa cola. Aí dei uma boa lavada nele com bastante água e sabão para deixar ele limpinho, higienizado e cheirosinho. E depois, com ele bem sequinho, eu voltei com a lixa e lixei ele todinho. Ele tava com bastante furinho de cupim, então aqui eu vou passar um anti-cupim que vai matar o que tiver e vai proteger essa madeira pro futuro. Esse é um produto bem forte, tá, gente? Então apliquem ele num lugar aberto, se possível, ou bem arejado. Coloquem a luva, coloquem máscara, tá? Usem todos os equipamentos ali que o fabricante disser ali na latinha. Ele é que nem uma água, tá? Ele é bem líquido, bem forte também. E a gente pode fazer aplicação com um pincel ou com um rolo. E aqui eu não vou popar, eu vou encharcar bem. E aonde eu ver que tem furinhos, principalmente assim, eu vou colocar bastante produto. Vou passar nele todinho, em todos os cantinhos. E vou deixar secar para depois partir para a pintura. Mas antes da pintura tem mais um processo que eu vou ter que fazer. Lembram da gavetinha, gente? Ela colou super bem, mas aqui ficou um frisinho ainda, tá? Então eu vou preencher ele com massinha e vou preencher também todos os buraquinhos que tiver dos cupins e uma ou outra imperfeição. Aqui na parte de baixo da portinha era o lugar que mais tinha furinhos de cupim. Então eu vou cuidar para preencher bem todos esses furinhos, mas vou já tirando esse excesso de massa para não dar muito trabalho depois para lixar. E ele ficou assim, ó, gente, cheinho de curativo, coitadinho. Vou esperar essa massa secar e depois eu vou vir com a lixa. Agora, com uma lixinha fina, eu venho dando todo o acabamento nessa massa. E agora dá para ver melhor a quantidade de furinho de cupim que tinha. Olha quanto pontinho branco. E agora chegou a hora da pintura. É onde a gente consegue ver realmente a transformação acontecendo. Eu escolhi aqui uma cor café com leite. Ele é um marronzinho assim bem claro. Ele parece ter até um fundinho de rosa, assim meio que um rosa envelhecido. Uma cor bem bacana. Eu gosto de usar o pincel para os cantinhos, mas no resto eu gosto de usar o rolinho, porque eu acho que a tinta fica com um acabamento muito melhor. O pincel eu acho que ele fica muito marcado.
E se tu quiser me acompanhar mais de pertinho, eu vou deixar aqui embaixo o meu endereço lá da rede vizinha. Eu vou adorar te ter por lá. Mas me conta, se fosse tu que estivesse caminhando na rua e cruzasse por esse bidezinho criado mudo, o que tu faria? Tu passaria reto, não daria bola ou tu pegaria para fazer uma transformação? Me deixa uma mensagem aqui embaixo para mim saber se tu é do time que adora achar uma coisinha na rua e levar para casa para transformar ou se tu prefere comprar tudo novinho. Para fazer aqui a portinha, eu decidi usar um pedaço de juta, que é um material super baratinho e dá um efeito muito bacana. Cortei aqui um pedacinho e eu vou ter que encaixar ela nesse frisinho que tem aqui a portinha, que era onde encaixava aquela madeirinha que estava quebrada e que eu cortei lá no início, lembram? Mas para essa juta ficar bem coladinha, ficar bem firme e não ficar esse buraco do friso aparecendo, eu cortei aqui algumas tirinhas de papelão. Eu colei 3 tirinhas juntas com cola quente, que é exatamente a largurinha desse friso. Eu vou encapar com juta e eu vou encaixar elas nesse friso, assim eu vou conseguir prender a juta bem esticadinha e vai ficar um acabamento bem bacana. Vou colar então com cola branca, tá? Eu tô passando bastante aqui nesse frisinho e vou espalhar bem com a ajuda de um pincel. Agora eu vou encaixar aqui a minha juta nesse frisinho de baixo. Agora, então, eu pego essa tirinha de papelão que eu fiz, já encapadinha com a juta, e eu vou encaixando aqui nesse frisinho. O bom do papelão é que tu pode ir amassando e ele vai se moldando e encaixando bem. Agora eu vou virar ele para fazer a parte de cima. E aqui é o mesmo processo, vou passar a cola branca bem generosa, vou encaixar a juta e depois eu vou encaixar a tirinha de papelão. E se tu conhece alguém que tem um criado mudo em casa que tá bem judiadinho, precisando de um upgrade, quem sabe tu não encaminha esse vídeo para a pessoa, vai que ela se anima e se inspira e dá uma renovada no móvel. Aqui, com a ajuda da régua, eu já fui pela parte da frente, deixando essa juta bem esticadinha. E assim ficou a portinha, ó, gente, eu consegui esticar a juta bem com a ajuda das tirinhas de papelão e por dentro ficou um acabamento bem bacana, ficou assim bem limpinho, bem organizado. Eu achei bem legal essa ideia.
Projeto finalizado e, gente, olha só que diferença! Vai dizer que não ficou lindão, mas eu quero muito saber a tua opinião. Se tu curtiu, se tu teria pego ele na rua também, ou daqui a pouco, se fosse esse aqui na rua, se tu pegaria. Então, me conta aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se tu curtiu, deixa teu like e te inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos projetos. Um abraço!